Boa noite a todos. Que a paz, a luz e o amor de Jesus estejam connosco. Mais uma quinta-feira, mais um trabalho público e hoje vamos ter um orador muito especial. Eu chamava já para a mesa o Dr. Sérgio Filipe Oliveira e o Coronel Costeiras, se faz favor. Como eu já disse, hoje vamos ter como orador o Dr. Sérgio Filipe Oliveira. É médico, psiquiatra, é brasileiro, é doutor em neurociências, mestre em ciências pela USP, Universidade de São Paulo, e destacado pesquisador na área da psicobiofísica. A sua pesquisa reúne conceitos de psicologia, de física, de biologia e de espiritismo. Desenvolve estudos sobre a glândula pineal, estabelecendo relações com atividades psíquicas e recepções de sinais do mundo espiritual por meio de ondas eletromagnéticas. Realiza um trabalho junto à Associação Médica Espírita de São Paulo, que é a AMESP. É fundador, diretor e professor da Universidade Internacional de Ciências do Espírito, que isto é novidade, que em breve terá polo em Portugal. Muito obrigado, é realmente um prazer saber que poderemos brevemente ter aqui um polo em Portugal. Por isso eu deixo convosco o Dr. Sérgio Filipe Oliveira. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa noite a todos. A nossa missão hoje é estudar a glândula pineal. A glândula pineal é um órgão que nós temos bem no meio da nossa cabeça. Acho, inclusive, que é importante a gente saber o que tem dentro da cabeça, vocês não acham? Então eu vou fazer uma preleção inicial para introduzir o assunto e depois eu vou mostrar umas fotografias ao microscópio e alguns estudos de anatomia para que nós possamos memorizar os conceitos. Por que é importante o estudo da glândula pineal? Veja, a medicina convencional compreende que a glândula pineal é o relógio do cérebro. Nós vamos ter este relógio para coordenar a produção de proteínas, enzimas, hormônios no nosso organismo, como uma fábrica precisa estar coordenada na montagem de um automóvel. Vocês concordam que para montar o carro há etapas que devem ser obedecidas na montagem, sem o que não há coordenação para pôr as rodas, ou as portas, ou as janelas. Então há uma inteligência e há um ritmo, uma velocidade para cada procedimento para que tudo dê certo. Então o organismo ele também é como se fosse uma fábrica funcionando e precisa de haver uma coordenação dos ritmos do funcionamento de cada estrutura, desde o universo microscópico até as unidades anatômicas, como a batida de um coração ou o funcionamento de um estômago. Tudo tem que estar coordenado. Como se não bastasse isso, o nosso organismo tem que estar coordenado também com a natureza. Então, a glândula pineal, ela vai coordenar a natureza ou seja, a natureza externa, aquilo que a gente chama de biosfera, com a natureza interna. Então, por exemplo, à noite, nós dormimos à noite. Essa é a natureza. Como o organismo sabe que é noite? Porque a glândula pineal é capaz de
transformar a sua química de acordo com o sol. Então, quando vai anoitecendo, a glândula pineal vai aumentando a produção de um hormônio que é próprio da sua função, que é a melatonina, e essa melatonina vai provocando a sonolência. Agora, quando começa a nascer o sol, a glândula pineal entende que o sol está nascendo, vai diminuindo a produção de melatonina para que você possa despertar. Estou sendo claro? Está fácil de entender? Bacana, então vamos continuar nessa toada. Agora, veja que há situações muito curiosas. Por exemplo, a gestação de um bebê é de 9 meses. Como é que esse tempo é obedecido em média? Em média são 9 meses. Como que isso acontece? Porque a glândula pineal acompanha a lua. Então, uma gravidez tem exatamente 1 ano da lua. Assim como o processo da ovulação tem 1 mês da lua. Então, a pineal é como se fosse um observatório astronômico. Olha o sol, olha a lua e coordena de acordo com o movimento desses astros, ela coordena o organismo. Veja que curioso, não é astrologia, que é uma ciência esotérica complexa, que deve ser estudada. Não é astrologia, mas a gente poderia chamar de astrobiologia. Por quê? O que acontece? Todos os animais, eles têm glândula pineal. Porque todos os animais também precisam ter um relógio coordenado com a natureza, você concorda? E todos na natureza se coordenam com o sol e com a lua. Pronto. Fica fácil de entender? Porque habitamos o mesmo planeta. Então nós temos que estar coordenados. É como numa sala de aula. É hora dos alunos sentarem e ouvirem o professor. Depois é hora do recreio. E toda a escola obedece ao mesmo sinal. Não é natural? Não é? Assim, o responsável pela cantina já preparou os sanduíches da hora do recreio da criança. Por quê? Porque ele está coordenado. E a senhora que faz a faxina do banheiro, ou o senhor, ele já está pronto com a vassoura e o rodo e o pano. E também a pessoa responsável pela porta de entrada e saída já estão a postos para não deixar uma criança escapar. Os professores já se coordenam para tomar um café, para poderem conversar sobre o andamento das coisas, para poderem descansar um pouco a voz. Não é assim a coordenação? Então, o organismo também tem essa coordenação, só que o sinal não é um sino que bate, é o sol que caminha no horizonte ou a lua, certo? Bom, como é que a glândula pineal consegue ficar observando o sol e a lua? Ninguém sabe. Mas há algumas coisas curiosas. Por exemplo, na espécie humana, quem faz esse papel de captar a luz do sol são os olhos. Os olhos têm a mesma origem no embrião, da glândula pineal. Você tem um núcleo do cérebro que é chamado diencéfalo. Do diencéfalo nascem 3 brotos. 2 vão ser os olhos, 1 vai ser a pineal. Entendeu? Bem no meio do cérebro. Os olhos, os brotos oculares saem para fora e saltam nas órbitas. E a pineal fica onde ela está mesmo. O curioso é que há pessoas que durante o desenvolvimento do embrião ocorre uma falha. Os 3 brotos começam a formar o globo ocular. Só que a pineal não é para formar globo. Então começa a formar o globo, aí fala, ops, espera lá. Está acontecendo alguma coisa errada. E a pessoa, ela nasce com um cisto na glândula pineal, que é como se fosse um globo ocular que ia se formar. Seria um globo ocular frustro. Ok. 99,9% dos casos de cisto de pineal são mesmo falhas embrionárias. Ia formar um olho, mas ficou quieto ali e não formou. Apenas 0,01%, vamos falar assim,
já seria de se preocupar que pudesse ser um tumor, um cancro, alguma coisa desse tipo, não é? Então, o que eu queria chamar a atenção é para a relação entre os olhos e a glândula pineal. Então, o que acontece? A retina dos olhos capta a luz, e essa luz vai servir não somente para formar imagem, mas também para dizer para a glândula pineal que horas são. Então existe um circuito nervoso que vai da retina para o hipotálamo. O hipotálamo é uma área do cérebro que fica perto do céu da boca, e depois vem para o pescoço, no gânglio cervical superior, e depois sobe para a glândula pineal, no nervo do conário. É esse o caminho. Não é? Interessante que a inervação da pineal transita pelo pescoço. O pescoço é uma coisa engraçada, né? Diz que o vampiro pega no pescoço, não é? Deve ter alguma razão, não é? E eu só estou falando porque às vezes o mito popular tem algumas significações que no fundo pode ter um fundo de verdade, não é? A energia que vai para a pineal passa pelo pescoço. Também, a pessoa tem sensibilidade no pescoço, não é? Então é interessante como... Não é? E há pessoas que não têm a cabeça no lugar, também é uma questão de pescoço, não é? A glândula pineal, ela é irrigada por vasos sanguíneos, que ocorre o seguinte: a circulação sanguínea da cabeça, ela é distribuída da seguinte forma: o sistema vértebro-basilar, que são as artérias vertebrais e basilares, ficam aqui atrás, elas vão formar a artéria cerebral posterior e a artéria cerebral média. É esse sistema que vem de trás aqui que irriga a glândula pineal, tá? As coronárias, se você palpar o pescoço aqui, você vê o pulso coronário. As coronárias vão formar a artéria cerebral anterior e vai formar o lobo frontal, tá? Então, o que acontece? A glândula pineal, ela recebe uma irrigação do território posterior, e ela recebe uma irrigação intensa, é a área do cérebro mais irrigada. E existe um conhecimento na anatomia que quando uma estrutura anatômica ela é muito irrigada com circulação sanguínea, significa que ela tem uma importância fisiológica muito grande, tá? E a glândula pineal, ela é bastante irrigada, com um padrão de irrigação próprio de uma glândula endócrina. O que é uma glândula endócrina? Por exemplo, as glândulas salivares que produzem a saliva são uma glândula exócrina, porque produz uma secreção na cavidade. A glândula endócrina produz um hormônio que cai na circulação sanguínea. Então, toda glândula endócrina, ela é envolvida por circulação sanguínea, porque ela vai produzir um hormônio que precisa ir para a circulação sanguínea. Por que precisa ir para a circulação sanguínea? Porque precisa chegar em todas as células do corpo, tá? Então, por exemplo, a tireoide é uma glândula endócrina. Ela tem bastante circulação sanguínea, porque ela vai produzir o hormônio tiroidiano, e esse hormônio precisa chegar em todas as células, tá? A pineal também. A pineal é bastante irrigada, ela produz um hormônio chamado melatonina, e esse hormônio vai ter uma variação de quantidade na dependência, como eu disse, da posição do Sol ou da Lua. Ou até vou dizer, existem interferências astrofísicas que são desconhecidas e que estão sendo pesquisadas pela medicina nessa especialidade que se chama astrobiologia. Está claro essa ideia, não é? Muito bem. Agora, se você for observar, eu estou chegando perto de um assunto que nos interessa de forma mais essencial. Veja bem, eu vou perguntar para vocês o seguinte: onde é que está o mundo espiritual? Você concorda que ele está em algum lugar, concorda?
Você concorda que o mundo espiritual estaria em algum lugar do espaço sideral? Concorda? Em algum lugar do universo, em algum lugar do espaço sideral. Você acha que ele está na Lua? No Sol? Na Via Láctea? Em outras galáxias? Ou você tem a ideia de que ele está em outra dimensão do espaço sideral? O que você acha? Essa última alternativa? Certo. Você concorda que, do mesmo jeito que o Sol é uma referência de espaço astrofísico, não é? A Lua é um outro espaço astrofísico, não é? O mundo espiritual também é um espaço astrofísico? Também. Só que não é o Sol, não é a Lua, é uma outra dimensão do espaço astrofísico, certo? Você já reparou que a pineal tem uma sensibilidade para astrofísica? Não é? Capta o Sol, capta a Lua. Você acha que ela é capaz de captar esta região do espaço astrofísico, ondas magnéticas, dessa região do espaço astrofísico que chama mundo espiritual? Você acha? Pronto. Nós não estamos falando de astrobiologia? Estamos ou não estamos? Pronto. Então você chegou à conclusão que para estudar mediunidade a gente precisa conhecer a astrofísica. Concorda? Está vendo? O pessoal aqui sabe as coisas. Essa outra dimensão do espaço é, na verdade, uma coisa mais do que uma dimensão. A física já vem evidenciando a existência de muitas dimensões do espaço. Quantas dimensões do espaço a física moderna já detectou que existe? Sou todo ouvidos. Quem gosta de física, assim, que quer falar um número? Quantas dimensões o nosso espaço aqui, que os nossos órgãos do sentido são capazes de ver, quantas dimensões tem o nosso espaço aqui? 3 dimensões, certo? Vamos ver? Altura, largura e o comprimento. Não é? 3 dimensões. Uma boa faxina e nós vamos ver que são 3 dimensões. Então, quantas dimensões a mais que a física, atualmente, se você for pegar nos trabalhos científicos, quantas dimensões do espaço que a física descobriu que existe no espaço? Hã? Algumas. 11 dimensões. Como é que a física descobriu que existe pelo menos 11 dimensões no espaço? Da seguinte forma. Você sabe que existe um mundo infinitamente pequeno, não é? Então, por exemplo, imagine um mosquito com uma sujeirinha no meio do dedinho. É pequeno, não é? Corte no meio, ficou pequeno? Dá para cortar mais no meio? Dá. Dá para amassar mais e formar milhões de pedacinhos? Dá. É menor ainda. O infinitamente pequeno chega até nos átomos. E aí, quando você vai estudar a física dos átomos, das partículas subatômicas, surgem equações matemáticas. É ou não é? Certo. Como é que chama as equações matemáticas que dizem respeito à física do universo infinitamente pequeno? Vocês não contavam com essa hoje, né? Pelo amor de Deus. Não, eu vi aqui um campo de milho, não é milho? E vi um cemitério, não é? Eu falei, eu vou falar de física. Porque tem muito ectoplasma aqui, viu? Olha, chama-se mecânica quântica. Já ouviu falar disso?
Pronto, não estou falando? Mecânica quântica. Então, a mecânica quântica representa toda a matemática do infinitamente pequeno. Tá certo? E como é que chama a matemática do infinitamente grande? Das galáxias, do universo gigante, como é que chama? Teoria geral da relatividade. Já ouviu falar? Teoria geral da relatividade. Muito bem. Ocorre o seguinte: o que os físicos sabem é que o mundo surgiu do mesmo ponto. Seja o pequeno, seja o grande, veio tudo do mesmo ponto. O mesmo buraco de fechadura, por ali passou e surgiu todo o mundo e o universo. Então, como é que a mecânica quântica tem uma matemática e a teoria geral da relatividade tem outra e elas não se encontram? Então, isso daí estava deixando os físicos meio malucos. E aí houve quem trabalhasse bastante na matemática e resolveram construir uma matriz por cálculos complexos da álgebra linear, não importa. Fizeram a matemática lá, puseram no caldeirão, mexeram os números, saiu fumaça. E aí surgiu a teoria das supercordas, que é uma matemática que une os dois universos. Quando eles conseguiram fazer uma fórmula matemática que une o infinitamente pequeno com o infinitamente grande, eles observaram que o universo tem que ter, por dedução matemática, pelo menos 11 dimensões. E foram procurar onde estavam essas dimensões. E encontraram matéria nessas outras dimensões. Como é que é chamada a matéria das outras dimensões? Sou todo ouvidos. O coronel falou invisível e é quase isso. É chamado matéria ou energia escura. Por que é escura? Não é escura. É que a nossa luz não chega lá. Entendeu? Então, você sabe, vou até fazer uma vírgula aqui, que a matéria é invisível. Sabe disso, não sabe? Se não sabe, vamos abrir o laboratório. O que é um laboratório? É labor, que é trabalho, e oratório, que é o lugar onde se ora. Não é? Laboratório não é um lugar de trabalho e oração? Não aprenderam isso na escola? Os cientistas não pregam isso? Nos laboratórios de pesquisa científica significa labor e oração, né? O cientista não entende que pesquisar a natureza é se aproximar do Criador? Não é assim na ciência? É? Deve ser? Ou deveria? É o futuro do pretérito? Então vamos abrir o laboratório, tá bom? Então vamos iniciar uma experiência. Olhem essas flores aqui. Estão vendo? Estão? Não, não estão. Vocês estão vendo a luz refletida nas flores. Se apagar a luz, vocês não veem. A matéria é invisível. O que você enxerga é a luz que se reflete na matéria. É ou não é? Se você tira a luz, você enxerga algum corpo material? Não. Então o que você vê? A luz. Não a matéria. A matéria é invisível. Vamos aprofundar um pouco também para já encerrar esse assunto. Do que é feita a matéria? Átomo, não é? O que tem na superfície do átomo? Eletrosfera, o elétron, não é? Então, toda a matéria tem uma eletricidade em cima, não é? O elétron, a polaridade elétrica do elétron, qual é que é? Não é negativa? O que acontece quando você aproxima dois corpos de mesma eletricidade, de mesma polaridade? Eles se repelem. Pega dois ímãs e aproxima os ímãs de mesma polaridade, eles se repelem. É ou não é? Certo. Então, quando você toca a matéria, o que está acontecendo? Está acontecendo uma repulsão
eletrostática, porque tem elétron aqui, tem elétron aqui. Se eu toco, o que eu estou sentindo aqui? A força de repulsão eletrostática. E se fosse possível eu tocar a matéria, haveria fusão de átomos, é ou não é? Aí o mundo explode. Daria uma fusão atômica, uma explosão, uma bomba atômica. Então, o que você sente quando você toca a matéria é uma repulsão eletrostática. Você não toca a matéria mesmo. Se fosse tocar, haveria a fusão dos átomos. O que se conclui daí? Que a matéria é intangível. Então, a matéria é invisível e intangível. Então, eu acho uma coisa interessante que o materialista, ele acredita no que ele não vê e não toca. É um rapaz de fé. Mas vamos voltar para a glândula pineal. Nós estávamos falando que a glândula pineal, ela vai captar emanações astrofísicas. E o plano espiritual é um território astrofísico formado por 11 dimensões ou mais e que tem um tipo de matéria que hoje é chamado de matéria quintessenciada, cujas propriedades são infinitamente maiores do que a gente conhece, de som, de cores, de consistências e etc. Por quê? Porque o meio de propagação da vibração das partículas, o meio de propagação nas outras dimensões é mais livre, é como uma estrada livre. A nossa estrada é uma estrada de terra cheia de buraco. As partículas vibram devagar, mas na outra dimensão as partículas são livres, elas vibram com velocidade infinita. Então as propriedades físicas são muito mais expressivas nas outras dimensões do espaço. E a glândula pineal, ela é sensível a essa dimensão astrofísica também. Veja bem, raciocina comigo. A glândula pineal não é o relógio? Não falei isso? O relógio lida com o tempo, não é? Lida com o tempo. Vamos retomar um pouco o que é a etimologia da palavra tempo. Ou seja, de onde veio a palavra tempo? Veio do grego. Témenos. Na Grécia Antiga, témenos era o espaço onde o espírito se projeta sobre a matéria. Por quê? Eles não usavam o relógio como a gente usa. Eles viam as mudanças de tempo pelas mudanças do sol, da lua, das estrelas. E eles tinham a ideia de que esse movimento era feito por Deus, pela divindade. Então, o témenos era o espaço onde o espírito movimentava a matéria. O que aconteceu com a palavra témenos? Ela deu origem a duas palavras. Uma, vocês conhecem bem, chama-se templo. O templo manteve a concepção do témenos grego, o espaço onde o espírito se projeta sobre a matéria, onde Deus se projeta sobre a matéria. É ou não é? Não é assim o templo? Não é? É o espaço onde o espírito vem, onde Deus se presentifica, não é? Então manteve a concepção do témenos. E a palavra tempo começou a assumir essa concepção quando nós tivemos a teoria de Einstein. O Einstein descobriu uma coisa esquisita e difícil da gente conceber, que o tempo é uma dimensão do espaço, é a quarta dimensão. É estranho isso, não é? Mas talvez a gente possa entender um pouco. A quarta dimensão, que é a dimensão tempo, é que determina a forma da matéria. Estranho isso, né? A forma e a consistência. Mas vamos tentar entender. Imagine um ventilador. Ventilador em português é mesmo que em brasileiro? Tá bom. Então, imagine um ventilador tem 3 pás. Aqui não tem nenhum ventilador para usar como modelo, né? Ok, não há problema. Vamos imaginar um ventilador com 3 pás. Ele está parado, você vê as 3 pás? Tem espaço entre as 3 pás? Você coloca a mão assim, fica bem? Beleza, né?
E se você começar a girar o ventilador, uma velocidade nem rápida nem devagar, você começa a ver 6 passos, não é? Depois 9. E depois, se você girar muito rápido, você vê alguma pá? Você vê um disco, não é? Tem espaço para você colocar a mão? Não. O que determinou que não houvesse espaço e que fosse um disco? Não foi o ritmo? Então o tempo determina a forma, é ou não é? E assim também acontece com a matéria. A matéria é formada por átomo, então tem um núcleo do átomo e os elétrons. O resto é espaço vazio. Como é que a matéria tem consistência? Porque os elétrons ficam girando igual uma pá de ventilador. Então, a matéria assume uma consistência. Está claro isso? Qual seria uma forma, por exemplo, da gente conseguir passar através da parede, ou a fórmula da invisibilidade? Se a gente parasse o movimento das partículas, não é? Aí ia ficar o espaço vazio, a gente entra pelo espaço vazio. É ou não é? Como é que faz para parar as partículas da matéria, a vibração delas? Como é que faz? Você resfria a 0 grau Kelvin, ou menos 273 graus centígrados, que ninguém nunca conseguiu fazer isso. Se você resfriar a menos 273 graus centígrados, a matéria para. Ninguém nunca conseguiu fazer isso por quê? Ninguém conseguiu construir uma geladeira que fizesse isso. Por quê? Porque ninguém tira Deus da matéria. Porque Deus é que dá o movimento. Ninguém consegue tirar a presença de Deus em nenhum espaço físico. Nenhum. Então é impossível chegar a menos 273 graus centígrados. Ninguém tira Deus da matéria. Então, o que acontece? A dimensão, a quarta dimensão é a dimensão espaço-tempo. Deu para entender esse negócio do tempo e o espaço? É a dimensão mais próxima de nós, onde, vamos dizer assim, naturalmente, vocês sabem que os amparadores espirituais estão aqui nesse momento. Eles estão na quarta dimensão, porque é a mais próxima da terceira, porque eles precisam de estar perto de nós, certo? Você sabe que já foi calculado qual é a distância entre uma dimensão e outra? Sabe qual é a distância? Menos que meio milímetro. Está aqui. É interessante que Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, vai dizer que nós estamos nos acotovelando com os espíritos. Eu fiquei pensando, como é que é esse negócio? Não é? Aí eu tentei encontrar várias explicações. Por exemplo, se você colocar água e depois colocar óleo, um fica perto do outro, mas não se mistura, não é? Mas fica bem perto, né? Então talvez isso pudesse explicar alguma coisa. São dimensões diferentes, com vibrações diferentes, então é que nem água e óleo. Você pode misturar? Pode. Você dá uma chacoalhada, forma uma emulsão, mas misturar mesmo, que nem água e açúcar, não acontece. Não é? Bom, também eu pensei uma coisa, uma vez eu estava com a minha avó, e nós estávamos na sala. De repente ela olhou assim, levantou, olhou, falou, oi, que é esse sofá verde? Ué, que sala é essa? Eu falei, vó, não tem sofá verde, é a nossa sala. Mas ela não me via. Aí ela olha assim, olha entrando pelaquela porta. O meu avô já era falecido, desencarnado, o apelido dele era Sinho. O Sinho, Sinho, essa é a sua casa, Sinho? Eu falei, ih, melhor ficar quieto. E aí depois, assim, de um instante, ela assim meio que desfaleceu e sentou na cadeira, esperou, aí voltou ao normal. Então, sabe que impressão que eu tive? Eu me lembro quando eu era pequeno, que o meu pai, eu morava num sobrado, meu quarto era no alto, e dava enchente. Eu morava perto do rio, e quando chovia, o rio enchia, e meu pai chegava de canoa. E eu queria ver meu pai chegar, mas
eu não alcançava na janela, eu tinha que levantar os pés, e levantando os pés, dava para ver. Então a impressão que eu tive é que minha avó fez isso, ela deu uma olhadinha por cima. Não é meio milímetro? Um saltinho já resolve. Me deu essa impressão. Outro jeito de explicar isso que eu tentei ver foi o seguinte: é como um canal de televisão. Você muda o canal, não muda o mundo, não muda o panorama, né? Muda completamente, porque você mudou de canal, mudou de sintonia, não é? Então, ela mudou de frequência, de observação de frequência. Também é um jeito de explicar. O fato é que aquela pessoa que deixou saudade está muito perto. Não é? Então, a gente tem possibilidades de comunicação. Qual é o órgão sensorial para você enxergar o mundo espiritual, as pessoas, os espíritos, etc.? Qual que é? Hã? É o terceiro olho. É. Que eu sempre falou no início. Eu tive refletindo sobre isso. Sabe, porque às vezes a gente convive com uma pessoa, dorme debaixo do mesmo lençol, e depois de tantos anos, alguém é capaz de dizer para a gente, ou a gente dizer para alguém: você nunca me viu. Já ouviu uma história desse jeito? Ou você confessa para alguém: ele nunca me enxergou. Não é? Eu não sei vocês que são pessoas iluminadas, mas o pessoal lá no Brasil. Então é interessante, né? O que é ver uma pessoa, não é? O que é enxergar alguém? É uma questão interessante, né? Eu me lembro que eu contei essa história no outro centro espírita, mas eu acho que vale a pena falar novamente essa história. Foi um rapaz que eu atendi, foi o paradigma que eu aprendi essa questão. Era um adolescente e ele chegou no consultório, sentou na cadeira, escorregou assim. Sabe quando o adolescente senta assim com as costas? Que os pais falam assim: senta direito, não é? Só que ele entrou sozinho no consultório. É o meu amigo e tal, e ele não estava com uma cara simpática. Ele não sorriu, ele não... Enfim. Eu falei: meu amigo, o que te traz aqui? O que está se passando? O que você tem, né? E ele, com uma cara muito mal encarada, falou: nada. Falei: puxa, nada? Eu pensei, uma consulta tão cara. Nada não deve ser, não é possível, né? Só se ele estiver louco. Bom, mas isso aí também é a especialidade do consultório. Não, mas não era isso, não. Eu falei: mas rapaz, mas você veio aqui, pagou uma consulta e tudo, e não é nada. Como é que é essa história? Ele falou: não, meus pais que quiseram que eu viesse. Eu falei: tá bom, então vou mudar a pergunta. Por que seus pais quiseram que você viesse? Eu não sei. Eu falei: puxa, que difícil. Eu posso conversar com seus pais? Pode. Eu fui à recepção, puxei uma salinha separada, os pais me falaram: ele usa droga, doutor. Eu falei: matei a charada. Vou até ele e digo: já sei, você usa drogas. Não uso coisa nenhuma. É mentira. Eu falei: puxa, e agora? Como é que eu faço? Porque esse negócio às vezes é difícil, não é? Uma vez eu atendi um casal que ele quis entrar primeiro. Falou: doutor, eu quis entrar primeiro porque é o seguinte: a minha senhora está paranoica. O senhor precisa dar um remédio a ela. Ela tranca as gavetas, tranca a bolsa, tranca tudo, porque acha que eu pego as roupas íntimas dela. O senhor acha que tem cabimento, doutor? O senhor já viu as roupas íntimas da minha senhora? Eu falei: não vi, não. O senhor acha que eu vou pegar as roupas íntimas dela? Eu falei: puxa, então ela deve estar com uma paranoia persecutória e tal. Já pensei, calculei o remédio, a dose e tal. Mas vamos fazer o seguinte: eu vou conversar com ela para poder fazer um diagnóstico, ver se não é um problema de pressão alta ou algum problema, um tumor no cérebro, alguma coisa, o que é, e depois eu lhe falo. Aí entrou a senhora e ele ficou na recepção. Doutor, preciso lhe dizer, o meu marido tem um fetiche, ele pega as minhas coisas. Eu não estou querendo mais saber desse negócio de fetiche. Eu resolvi trancar tudo, doutor. O senhor precisa dar um jeito nele. Aí eu pensei: puxa, mas e agora? Quem é que está com problema?
Como eles não têm filhos e não têm testemunhas, só colocar uma filmadora na casa para saber quem é que está com a desordem. Bom, por anos eu recebi esse casal sem nunca descobrir quem de fato estava, e eu nem entendia por que tantas vezes eles vinham para dizer a mesma coisa, e não se resolvia. Então, às vezes, a gente não sabe quem é que está com a razão. Diz bem assim, né? Em briga de casal, em briga de marido e mulher, ninguém põe a colher. Não é? Bom, mas voltando para o rapaz, o fato é que ele disse que não usava droga coisa nenhuma, e os pais disseram que usava e tudo, e eu falei assim, isso não é um bom começo, eu vou começar me entrosando com ele, para adquirir a confiança dele, e aí ele vai me dizer o que acontece de verdade, e eu vou perceber o que acontece. Então, rapaz, vamos nos entrosar, vamos lá. Vamos ver assim, por exemplo, o que você quer ser quando você crescer? Quer dizer, já era tão alto que eu não sei nem mais para onde ia, não é? Não quero ser nada, nada. Falei, mas nada, rapaz. Seus pais um dia não vão estar aí, você vai ter que se virar na vida, alguma coisa você vai ter que ser. Ele olhou para o teto, parou, falou assim, já sei, doutor, quero ser polícia. Eu falei, polícia? Que fibra pela paz da sociedade, para que você possa trazer harmonia e etc, e tal, e tal, e qual. Ele falou, não, doutor, porque eu posso matar e não vou ser preso. Eu falei, rapaz, nós não estamos nos entrosando bem. Vamos lá, vamos continuar. Então, vamos pensar de outro jeito. O que você gosta para a gente, né, se entrosar e tudo? Gosto de beber. Beber o quê? Uísque? Eu falei, uísque? Eu não gosto de uísque, nem beber assim, não vai dar certo. E música. Aí ele falou o nome de uma música que era um rock pauleira, cemitério, gótico e não sei o quê. Eu falei, não gosto disso. Eu falei, rapaz, veja bem. Eu preciso me entrosar com você, senão como é que eu vou cumprir minha função de médico, né? Eu não consigo me comunicar com você. Isso aí foi há uns 15 anos atrás, mais ou menos, né? Ele falou assim, doutor, mas o senhor tem Orkut? Que é o Facebook da época, né? O senhor tem, como se ele dissesse, o senhor tem Facebook? Eu falei, não, então como que o senhor quer se comunicar comigo? Eu falei, puxa vida, não é? Eu falei assim, mas, rapaz, você mesmo está dizendo que quer ser polícia, que é para matar, você gosta de uísque, é isso mesmo a sua vida, é isso que você pensa? É isso mesmo, doutor? Eu falei assim, na corporação da polícia você não entra, porque eu trabalho para a corporação, e mostrei o símbolo da polícia, e lá, mau elemento não entra. Peguei o telefone, já vou ligar, falei, pode ir embora. Nossa, ele ficou assustado, saiu, fechou a porta, e eu bati a mão na mesa e falei, que droga de médico que eu sou. O que eu resolvi o problema desse rapaz? Não é? Aí eu rezei a Deus pedindo perdão pela má medicina e tudo e tal, aí Deus falou para mim assim, sabe, você vai entender uma pessoa se você ama a pessoa. Eu falei, mas como que eu vou amar esse estrupício? Pensa que ele é seu filho. Agora é fácil. Liguei para a casa dele, falei, rapaz, vem cá, você me desculpa e tal, vem conversar de novo aqui, eu vou acertar essa consulta com você. Aí ele veio, eu achei bacana. Eu falei, rapaz, sabe o que acontece? Eu vou dizer uma coisa para você. Sim, ele veio chegando, né? E eu chamei ele de filho para poder dar aquele toque amoroso que Deus falou, não é? Ele falou, não sou filho seu. Aí eu falei, filho de Deus. Aí ele falou, sou. Falou, então pronto, já começou bem, já gostei. Aí já sentou direito. Aí eu falei, olha, o meu problema é o seguinte, eu falando para ele, eu não consigo me entrosar com você, a gente não está se entendendo, nós não temos uma afinidade, não é questão do Orkut, Facebook, nada disso, é que eu não tenho afinidade. Aí ele olhou para a minha mão assim e falou assim, doutor, essa aliança é que o senhor é casado, né? Eu falei, eu sou. Ele falou, então o senhor gosta de mulher, não é? Eu falei, é minha preferência. Aí ele falou, eu também. Pronto, começamos a nos entrosar para falar de questões amorosas, questões tal e tal. E aí eu descobri que ele era disléxico. E os pais chamavam ele de vagabundo. E a professora também, etc. O disléxico, ele tem um mecanismo de aprendizado em que ele tem dominância do cérebro direito. Eles são artistas, eles são pessoas sociáveis, é o espiritual. A pedagogia tem que ir por esse lado. Tanto que ele fazia maquetes de arquitetura impressionantes, porque a inteligência é visoespacial, é outro tipo de inteligência. Ele é que não estava sendo compreendido, nem pelos pais, nem pela escola. E veja, esse entendimento veio porque eu comecei a demonstrar um sentimento de amor. Então,
o sentimento do amor é que te permite, de fato, enxergar uma pessoa. Fui claro na questão? Então, qual é o órgão do sentido que faz você enxergar uma pessoa? Pronto. Veja, qual é a relação entre o amor e a glândula pineal? Porque é o seguinte, vocês já ouviram falar dos chakras? Então, por exemplo, chakra cardíaco, chakra gástrico, não é? Aonde está ligado o chakra cardíaco? Por que está ligado ao coração? O que tem ali no coração que faz o chakra cardíaco estar ali? Tem um plexo nervoso. É como se fosse um entroncamento de trilhos de trem, de nervos, que ficam atrás do coração. Então tem uma eletricidade imensa. Tá? Então atrás do coração tem uma eletricidade irradiante. E sobre essa eletricidade tem um chakra. E o estômago, mesma coisa. E assim, cada região onde tem um chakra é porque você tem um monte de neurônio. Neurônio é cheio de eletricidade, não faz eletroencefalograma, eletrocardiograma, é que mede a atividade elétrica. E a eletricidade do coração, ela se expande para fora. Ela se expande para fora. Do estômago também. Por isso que você põe um aparelho ali e ele detecta. Fui claro nisso? Então, o chakra cardíaco, ele capta a energia elétrica do coração. Entendeu? Ele capta, porque o coração irradia eletricidade, o chakra cardíaco captura aquela eletricidade. O chakra gástrico captura aquela eletricidade. Tá? Agora, existe um chakra que está ligado a um órgão sensorial. O que é um órgão sensorial? Por exemplo, olho é um órgão sensorial, não é? O olho, ele irradia eletromagnetismo ou ele capta? Ele capta. O coração irradia eletromagnetismo, não é? Mas o olho capta. E a pineal? Capta. Então, o chakra coronário que está ligado à pineal, como a pineal capta, ela capta a energia do chakra coronário. Deu para entender? Agora, o chakra cardíaco recebe energia do coração. Então, como é que é isso? É assim, o coração manda energia para o chakra coronário, o coronário para o chakra cardíaco, o coração manda energia para o chakra cardíaco manda para o coronário e o coronário manda para o corpo. O estômago irradia eletricidade que vai para o chakra gástrico, lá no perispírito. E ali o chakra gástrico manda para o chakra coronário e a glândula pineal capta essa energia do coronário e volta para o corpo. Então o que acontece? Não é um círculo de energia? E se o coronário estiver fechado? O coração manda uma energia para o chakra cardíaco, o chakra cardíaco manda para o coronário fala, porta fechada. Como é que fica o chakra cardíaco? Começa a ficar carregado, vai afetar o coração. Como é que faz para abrir o chakra coronário? O amor. Então, o sentimento que não é um sentimento de amor, o sentimento faz o coração acelerar, vai para o chakra cardíaco. Não é sentimento de amor. Aquele sentimento que está no chakra cardíaco, que não é de amor, ele consegue entrar no coronário? Não. Ele vai sobrecarregar o coração. O estômago, alimentação sem amor. Como é que é a alimentação sem amor? É se alimentar e não se preocupar com a fome do outro, é não se preocupar com a natureza, é fazer da barriga um imenso cemitério de ossada de animal. É tudo isso. Então, o que acontece com o chakra do estômago? Começa a sobrecarregar. Como é que faz, então? Todo movimento de sentimento, de ações, com amor, abre o chakra coronário, aí recicla para o corpo, entendeu? Então, o que tem a ver a pineal com o amor? Tem a ver que ela captura a energia do coronário, onde existe a circulação de energia do amor. Fui claro na questão? Certo? Então,
como é que surgem as doenças? Quando a gente fecha o coronário e a pineal fica sem saber o que fazer, só esperando você, olhando para você e falando, quando é que ele vai tomar jeito? Não é? Então, veja, o que é uma doença, não é? Uma vez eu tive uma paciente que ela tinha um câncer no intestino que crescia muito rápido, era um câncer muito diferente do normal. Então você tinha que tirar o câncer, porque o câncer crescia rápido, obstruía o intestino, e aí o que acontecia? As fezes saíam pela boca. E ela, toda semana, tinha que fazer cirurgia, a barriga ficava aberta. Então, quando eu chegava no quarto, eu tinha que fazer o curativo da barriga aberta e muitas vezes tinha fezes saindo pela boca. E eu, de manhã cedo, eu ficava pensando, quando eu entrar no quarto dela, o que eu vou falar para ela? E eu ficava ensaiando. Não, eu vou chegar, vou abrir a janela para arejar um pouco e vou falar, ela chamava Yoko. Bom dia, Yoko. E ela, sorrindo com os dentes sujos de cocô, vai dizer, bom dia, doutor. Não, não vai. Não vai ser bom. Não vai dar certo. Aí eu não sabia o que fazer, falei, sabe, quando a gente tem dúvida, a gente tem que rezar. Para isso que existe a dúvida, para a gente recorrer a Deus. E fiquei rezando e resolvi abrir as janelas e eu não ia falar nada. Mas também não ia olhar nos olhos dela, porque se eu olhasse nos olhos dela, eu não ia saber o que falar. Então, eu, com a cabeça baixa, fui fazendo os curativos. E sabe quando a gente sente que a pessoa está olhando para a gente? E ela olhando, e eu, meus olhos, segura firme, não olha para ela. Se olhar para ela, você vai ter que falar alguma coisa. Afinal, você é o médico, alguma coisa você tem que falar, né? Ah, meu Deus, que coisa. Tá, o meu olho, pumba, caiu no olho dela. E ela, sorrindo com os dentes sujos de cocô, disse, bom dia, doutor, como o senhor está? Quem é doente, gente? Eu que sou doente. Sabe? Doença, a gente precisa de ver bem. A doença é a condição da pessoa. Às vezes alguém tem uma pedra na vesícula porque é uma pessoa amarga, ela é doente. Mas às vezes a pessoa tem uma pedra na vesícula por tudo que lutou contra as amarguras da vida e ela não é doente. Às vezes a pessoa tem uma pressão alta porque ela se entregou aos instintos. Ou ela tem uma pressão alta por tudo que lutou contra os instintos. Sabe, às vezes a mesma moléstia significa coisas muito diferentes. Para você saber se alguém está doente, você tem que ver como a pessoa lida com a vida, como a pessoa lida com as diversidades. Uma vez eu recebi um professor, o Congresso Mundial, fazia meia hora o professor que ia fazer a conferência inaugural não chegava. Era o professor Stanislau Krinsky, diretor da Santa Casa de São Paulo. Aí ele chegou assim espavorido, andando rápido, subiu no palco e já começou a falar. E todo mundo reclamando, meio assim, puxa, atrasado assim, o conferencista e tal e qual, mas tal. Aí ele começou a contar a história da vida dele. Ele falou, gente, primeiro eu quero dizer que eu sou teimoso e vou provar por quê. Veja bem, quando eu tinha meus 50 anos, eu tive um infarto agudo do miocárdio, fui para a UTI, fiz revascularizações e tudo e me salvei. Aos 60 anos eu fiquei diabético, tive um coma diabético, fui para a UTI e me salvei. Logo depois eu tive uma trombose e perdi uma perna. Então quer dizer que uma das pernas era mecânica. Passado mais 5 anos, eu tive outra trombose e perdi a outra perna. As duas pernas eram mecânicas. Ele chegou andando com pernas mecânicas. Puxa, não é? Passado mais 5 anos, eu tive um câncer de laringe. E tirei a laringe, eu estou falando com o esôfago. Caramba, mas estou falando. E agora eu vim para o congresso, cheguei no aeroporto, não tinha ninguém para me pegar, mas eu vim. Ele é doente? Não. Não é? Então, quando eu digo a doença, sabe, não é as coisas pelas quais a gente passa. As coisas que a gente passa, às vezes a gente tem que passar, mas como a gente passa pelas coisas? Tá? Viktor Frankl, que viveu no campo de concentração, foi colega do Freud, ele ficou em Auschwitz. Ele escreve uma obra maravilhosa de psicanálise. Ele diz o seguinte, só que ele faz uma psicanálise com espiritualidade. Ele diz assim, o sofrimento é dor e doença quando ele não tem sentido. Mas ele deixa de ser dor e doença quando o sofrimento tem sentido. Não é? Então, sofrer como atleta, que dói, que quebra os ossos, mas é pela vitória,
não é doença. Agora, sofrer sem sentido, reclamando de tudo, é doença. Está claro essa questão? Então, todo o processo de transformação das energias no amor, abrindo o chakra coronário, esse processo de saúde não tem a ver necessariamente se a pessoa tem uma desordem orgânica ou não, mas como ela vai lidar com as adversidades da vida. Fui claro? Vamos estudar um pouquinho da glândula pineal nas figuras, então, para a gente sedimentar o conhecimento? Vamos lá. Eu devo fazer agora, porque eu não me lembro os botões aqui. Nossa, são muitos botões, e agora? Eu posso fazer uma tentativa, mas pode estragar o sistema. Ah, isso aqui, né? Ah, lembrei. Ah, tá. Tem um jeito de pôr isso mais assim. É bom assim, desse jeito mesmo? Não vai ficar com dor no pescoço? Está muito alto isso. Tá bom. Então é o seguinte. Eu tirei os estudos sobre pineal ou epífise. A hipófise fica embaixo. A hipófise fica perto do céu da boca e a epífise fica na altura dos olhos, no meio do cérebro. Tá? Do Chico Xavier, capítulo Epífise do livro Missionários da Luz. A obra do Chico Xavier, o André Luiz, é imperdível, imperdível. Aqui, talvez se apagar a luz, fique bem legal para a gente poder ver a imagem. Depois eu passo a imagem para o pessoal da filmadora, pode pegar a imagem e fazer uma edição. Não tem como... Ah, tá. Depois a gente pode fazer uma... Ah, ótimo, ficou ótimo assim. Olha lá a pineal, tá vendo? Ó? A pineal aqui. Esse daqui foi um estudo que nós fizemos em autópsias, não é? Olha lá, ó, essa pineal, essa daqui, ó. Essa que eu gosto mais, parece um caroço de azeitona portuguesa. Essa. Como é que será a sua? Aí vamos ver na tomografia. Na tomografia, a gente vê como um ponto branco quando tem cristal de apatita. Tem gente que tem gente que não tem. Mesmo criança pode ter também. Tendo cristal de apatita, a pessoa ela tem uma tendência dominante às mediunidades de incorporação. Quando não tem, a mediunidade dominante é de desdobramento, porque o cristal de apatita ele puxa a onda magnética e ocorre a incorporação daquela função de onda, não é? E quando não tem, o espírito flutua mais, ele tem mais flutuação de desdobramento. Então são mediunidades diferentes, com ou sem cristal de apatita. O René Descartes, que já falou sobre a relação entre a pineal, na questão da relação corpo-espírito, as tomografias. Agora, nós fizemos um estudo com glândula pineal humana, e essa daqui é uma glândula pineal cortada ao meio, onde aparecem os cristais de apatita. Tá? Esses cristais, aqui envolvidos por camada de tecido conjuntivo, que parece uma bola. E quando eu vi isso no microscópio, na hora me veio na cabeça, quando se fala assim, eu não tenho bola de cristal na cabeça. Tem bola de cristal na cabeça. Não é? Essas estruturas, elas reproduzem a forma do cérebro, porque a pineal está mergulhada no líquor, o líquido céfalo-raquidiano, que circula por todo o cérebro. E por lei dos vasos comunicantes, a pressão que existe no cérebro é reproduzida na apatita, esculpindo a mesma forma do cérebro na apatita também. Essas estruturas elas estão organizadas em alvéolos, portanto, a glândula pineal ela não tem um processo de calcificação patológica, como, por exemplo, que você forma uma pedra de rim ou uma calcificação de uma neurocistercose, por exemplo. É uma formação anatômica organizada, é como o dente. Quando a pessoa começa a nascer os dentes, você não vai dizer que calcifica a boca da pessoa, porque, na verdade, ocorre um processo de biomineralização funcional. Então, observando o padrão de formação dessas estruturas, nós observamos que são estruturas organizadas, inclusive com organização do tecido conjuntivo, e os cristais também são estruturas organizadas. Você, fraturando um cristal,
você vai ver que ele é formado por lamelas, como uma cebola, lamelas concêntricas. Essas lamelas indicam a idade da pessoa, tá? Então, uma pessoa jovem apresenta esse padrão. Uma pessoa de 80 anos, são muitas lamelas e finas e elas se acavalam. O que vai acontecer é o seguinte, esse cristal, ele apresenta uma grande atividade elétrica por elétrons na superfície e ele se torna diamagnético. E isso vai estar envolvido no processo de captação de onda magnética, no processo telepático ou processo mediúnico. Quando o cristal apresenta muitas lamelas finas e elas se acavalam, há uma perda dessa atividade diamagnética. Então, o cristal é como se ele perdesse aquela eletricidade. Então, a pessoa com mais idade, ela tende a diminuir a mediunidade de incorporação e aumenta a faculdade de desdobramento. Então, por exemplo, o Chico Xavier ele tinha uma incorporação mecânica pela escrita e com o tempo ele passou a ter o desdobramento, ele saía do corpo, entrava em contato com a entidade ditava para ele e aí ele escrevia o que a entidade ditava. Houve uma modificação do padrão de mediunidade da pessoa. Quando a pessoa tem desdobramento, nós temos um desdobramento a cada 1h30. Então a gente sai do corpo um pouco, volta, a cada 1h30. Quando a pessoa tem um desdobramento como faculdade dominante, isso acontece de forma bem acentuada, a pessoa sente o que o outro sente, sente o ambiente, e toda vez que tem um desdobramento, a pessoa exala magnetismo. Tá? Então é natural, uma pessoa de mais idade exala mais magnetismo porque tem mais desdobramento. Então, as pessoas, quanto mais idade têm, mais força magnética elas têm, são médiuns de cura extraordinários. Tá? E então, vamos dizer assim, a evolução do cristal ao longo da idade modifica o padrão de mediunidade. A todo instante é momento de redesenvolvimento mediúnico de acordo com o perfil biológico pelo qual a pessoa está passando. Aqui nós observamos circulação sanguínea, microcirculação nos cristais de apatita. O que significa isso? Que são estruturas vivas e que interagem com o metabolismo. Diferente das calcificações patológicas, tá? Ou seja, de formação de pedra de rim, por exemplo, não tem circulação sanguínea. Por quê? Porque é uma doença, é uma desordem. Esses cristais eles têm circulação e participam do metabolismo. O que acontece? Acontece que a glândula pineal, ela vai, com esses cristais, ela sequestra o campo, porque quando bate a onda magnética, o cristal repele e bate no outro. Que repele e bate no outro, que repele e bate no outro, e assim, como numa mesa de snooker, a bola fica batendo nas paredes e fica ali dentro da mesa. Então, a glândula pineal, ela sequestra o campo. Então, acontece como a secretária eletrônica de um celular. Captura a mensagem e fica ali guardada aquela mensagem, só que essa mensagem ela pode interferir em qualquer região do cérebro. Tá? Então, o que vai acontecer? Quando a pineal capta uma informação e essa informação é levada para o lobo frontal, ocorre uma manifestação, aquela captação vai interferir nas ideias. Pode vir como ideias intrusivas, como intuições, para o bem ou para o mal, que acometem a mente da pessoa. Se a pineal captou aquela informação e aquela informação vai para o lobo occipital, então a pessoa é a região da percepção visual, então a pessoa vai ter uma clara evidência. Se for da pineal se dirigir para a área da escrita, vai ter uma psicografia. Se for para a área da fala, uma psicofonia. Então a pineal capta e vai emitir para uma área que é própria, a área que a pessoa tem mais sensibilidade. E se for para o hipotálamo, que é uma área abaixo da pineal, vai interferir na imunologia, no sistema nervoso autônomo, provocando alterações orgânicas. E vai mexer também com os comportamentos psicobiológicos, a fome, a sexualidade, o sono e a agressividade. A autoagressividade, que é a depressão, a autoagressão, e a heteroagressividade, que é a irritabilidade e a violência. Então, a pessoa com uma interferência espiritual na pineal, que vai para o hipotálamo, ela pode ter perda de controle da fome, da sexualidade, da agressividade ou do sono, e ela pode ter, portanto, manifestações mediúnicas que aparecem como sintomas clínicos. E pode ter alterações hormonais
ou alterações autonômicas, que também se manifestam como alterações clínicas. Essas alterações clínicas, elas fazem com que o efeito da medicação ou o diagnóstico sejam difíceis, de difícil trato. Tá? Por quê? Porque a pessoa apresenta uma alteração que é chamada comorbidade, tá? Que é chamado estado de transe ou possessão, que está no Código Internacional de Doenças da Organização Mundial de Saúde, F44.3, estados de transe e possessão, que representam um diagnóstico médico. Como é que é esse padrão de diagnóstico do Código Internacional de Doenças? Todas as doenças, vocês sabem o que é o CID, o Código Internacional de Doenças? Vocês sabem? Por exemplo, se você tem que se ausentar de um emprego, o médico vai fazer um atestado para você, não é? Ele não coloca um número no atestado da doença? Funciona assim para vocês? Eu não estou ouvindo. Hã? Não, porque é o seguinte, imagine que no Brasil funciona assim. Se você está doente e o médico vai atestar para a empresa que você não pode trabalhar porque você está doente por tantos dias, ele não vai escrever no atestado, ele não pode trabalhar porque ele está com sífilis, porque vai para o departamento da empresa. Ele coloca um número. Esse número é o Código Internacional de Doenças. Vocês já ouviram falar desse código? É um livro que tem e dá um número para cada doença, tá? Mas o interessante é que estado de transe e possessão entrou nos diagnósticos médicos. Tá? Como é que significa isso? Tudo que está no Código Internacional de Doença são padrões descritivos de doença. Padrões descritivos. É a descrição de uma doença. Mas não está ali a causa da doença, o porquê daquela doença. Fui claro? Não é? Tá? Por quê? Porque a causa de uma doença, o porquê de uma doença, é objeto de investigação da ciência e pode mudar de uma época para outra ou de uma comunidade, uma cultura para outra. Entendeu? Tá? Então, quando você fala estado de transe e possessão, para um médico materialista, ele vai dizer, isso daí é uma alteração química. Para um médico espiritualista, ele vai falar, não, é uma alteração química sim, mas vem por uma origem, por uma interferência espiritual. Essa é a explicação fisiopatológica de um médico que pensa do ponto de vista espiritualista. A psicopatologia explicativa, ela é permitida e livre, porque é objeto de investigação da ciência dentro da medicina. Desde que o diagnóstico final, ele seja o descrito pelo Código Internacional de Doenças. O fato é o seguinte, que a pessoa pode apresentar uma diabetes e o estado de transe e influência espiritual e altera o perfil da diabetes, fica difícil de tratar. Uma hipertensão arterial, uma depressão, uma ansiedade, uma esquizofrenia, qualquer tipo de transtorno que segue, uma epilepsia, que segue um rumo diferente do que o médico está se pautando. Você quer ver uma pessoa que tem muito desdobramento, ela tem sintomas, ela sente o que o outro sente, ela sente o ambiente. Então, como que ela fica? Primeiro, ela parece hiperativa, porque ela capta tudo. E ela parece um déficit de atenção. Na verdade, é uma hiperatenção. Ela capta tudo. Ela não consegue focalizar. Ela sente o que o outro sente. Uma hora ela chora, outra hora ela ri, uma hora ela está brava, outra hora ela está contente. Não parece bipolar? Parece, né? É parecido. Entendeu? Essas pessoas, elas irradiam um magnetismo muito forte. Outra pessoa se sente bem perto dela, mas ela sente desgastada. Aí aquela energia cai, ela tem um shutdown que parece uma depressão intratável. Intratável. Não tem remédio que dê conta. Entendeu? Às vezes, essa energia que ela solta pode parecer enlouquecedora para ela, porque ela capta tudo de todos com aquele magnetismo, aquela energia. Então, o organismo desvia o equilíbrio metabólico e ela absorve essa energia por mecanismos próprios da cadeia respiratória dentro da célula. O que vai acontecer? Ela vai produzir mais caloria. Então, ela vai ter mais energia dentro do corpo. Aí ela começa a formar pedra, ela começa a formar tumor, ela começa a formar cisto.
E é mioma, e é tumor, e é cisto de tireoide, cisto de ovário, é hemangioma, ela forma metrorragia, ela forma endometriose, ou ela sangra, tem metrorragia, colite ulcerativa, ela forma excessos, pedra de vesícula, pedra de rim. Ela acumula na musculatura energia, à noite ela tem pernas inquietas, ela fica mordendo à noite, ou ela começa a bloquear a entrada de oxigênio, começa a ter a apneia do sono, ela começa a ter um monte de sintomas próprios desse tipo de fenômeno. Dá para entender quantas coisas da medicina, quantos diagnósticos acabam envolvendo a parte espiritual? Se vocês quiserem ver, por exemplo, tem um filme que nós fizemos com o Silvio Santos no Brasil, que mostra 2 médiuns na UTI de um hospital, quando recebem um espírito. A hora que ela recebe o espírito, que você percebe que ela já começa a falar, uma das médiuns falava em castelhano. Ela dizia coisas que não eram da pessoa. Nessa médium, ela dizia assim, falando em castelhano, se você me ver, você vai estranhar, porque eu uso hábito. Falava em castelhano. Eu sou a protetora deste hospital. Olha que interessante. Você sabe para quanto que foi o pulso da médium? Foi para 150, ela precisa correr para ir para 150. Quando eu me despedi da freira, que estava manifesta na médium, que estava na UTI, deitada no leito, quando ela vai embora, que eu me despeço, que a paciente volta, acorda e olha nos meus olhos, o pulso está em 90. Então, a presença da entidade altera o pulso cardíaco, altera a pressão arterial sistólica, aumenta o fluxo renal, ocorre consumo de glicose, mexe na clínica da pessoa. Então, quando você fala do espiritual, não é somente você fazer uma prescrição médica e mandar para o centro espírita para tomar passe, água fluidificada, ou fazer desobsessão, fazer cursos, mas é também você raciocinar como que são os fenômenos interativos na mediunidade, porque a mediunidade é um fenômeno de senso-percepção, ela é um fenômeno orgânico, então ela interfere na clínica. Agora, eu perguntaria para vocês, quantas pessoas estão com esquizofrenias, depressões, ansiedade, pensando em suicídio, quantas pessoas estão com doenças que os médicos têm dificuldade de controlar e que têm o diagnóstico de mediunidade? Quantas? Muitas, né? Se você pensar que existe, e no Brasil, e deve ser em Portugal semelhante, tem um suicídio a cada 25 minutos. Você concorda que esse assunto é uma emergência? Concorda? Então, meus irmãos e minhas irmãs, eu vim aqui a Portugal, não foi para falar palavras bonitas, foi para compartilhar com vocês uma necessidade da humanidade, da medicina integrar a medicina com a espiritualidade, da medicina integrar esses 2 sistemas. Por quê? Por uma questão científica? Não, por uma necessidade humana. As pessoas estão fechadas no hospital psiquiátrico, nos remédios, nos hospitais, nas suas casas, nas grandes intrigas regadas a interferências espirituais, sem mesmo saber que os descontroles vêm por ligações mentais, porque a nossa mente forma redes. Ninguém pensa ou sente sozinho. E o quanto que nós precisamos conhecer o domínio de nossa mente. Vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Jesus nos entregou uma grande força na natureza e ela reage em nosso corpo. E muitas das nossas doenças e desordens, dos desentendimentos, dos descalabros, dos desesperos mentais e do sentimento, são porque nós temos uma energia potencial de realização e nós não estamos usando. Porque uma coisa é uma doença, como um rádio que chia, porque ele está quebrado, mas o outro rádio ele chia porque ele tem uma antena tão potente que ele capta frequências e ele chia. Então, muitas vezes, aqueles sinais, aqueles sintomas, aqueles sofrimentos, nem sempre representam exatamente uma doença, mas podem representar uma grande sensibilidade, em que a pessoa acumula tensões e, sem dar uma direção para o bem dos seus potenciais, ela acumula essas tensões e acaba por adoecer. E a medicina, sem conhecer os domínios da mediunidade e a espiritualidade, acaba encarcerando o paciente numa doença que sequer ele portava.
Ok, o paciente apresentou um sintoma, é uma dor crônica, é uma hipertensão arterial lábil, é uma epilepsia atípica, um transtorno bipolar atípico, uma depressão de difícil trato. Eu vou usar o remédio? Vou usar, ok, para tratar o sintoma. Mas eu não vou usar o medicamento como finalidade, mas sim como moratória que dou ao paciente até que ele se rearticule num processo de aprendizado, para aprender a dominar o fenômeno que representa o seu potencial. Quantos pacientes não estão sofrendo como alguém que esteja caminhando numa estrada, que vai de Lisboa ao Porto com uma sacola pesada nas costas, dizendo: eu tenho que ir de Lisboa ao Porto andando com essa sacola pesada, que fardo que a vida é. E ele joga a sacola no chão e a sacola se abre, era uma bicicleta motorizada. Nós precisamos repensar, reestudar essa relação entre medicina e espiritualidade. É essa a proposta. Eu vim trazer para Portugal e tenho recebido apoio dos irmãos portugueses, a Universidade Internacional de Ciências do Espírito, para colocar esses estudos, que já são parte formal dos estudos da Universidade Federal de São Paulo, da universidade também, a Universidade de São Paulo, Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina, e também, atualmente, nós integramos o staff da Universidade de Antioch de Los Angeles, porque os americanos já vieram ao Brasil e já nos levaram para lá para começar os estudos, porque estas questões que eu estou falando, que são verdades porque foram trazidas por análise de casos, eu encaro como a espiritualidade demonstrando caminhos. E se for verdade, os médicos, os cientistas e os voluntários que estiverem pareando nesses estudos vão ver que essa questão é verdade. Então eu pediria a vocês que fizessem uma reflexão. Eu tenho material para você estudar. No site da Unispírito tem os vídeos. Epistemologia é o método de como você associar a medicina com a espiritualidade. Semiologia, que são os exames clínicos. Axiologia, que são valores, amor ou ódio, perdão, mágoa, como isso interfere na doença, e o tratamento, como integrar tratamento espiritual com o tratamento médico, fazendo o raciocínio clínico. Isso é tão importante para o centro espírita quanto para qualquer religião, quanto importante também para o médico. Porque o médico pode ser maravilhoso, é uma roldana do relógio de ouro. O centro espírita ou a instituição religiosa também é de ouro. Mas se as roldanas não estiverem caminhando integradas, o paciente não consegue resolver o problema dele por falta de integração de raciocínio. Fui claro na questão? Tá? Cadê o meu orientador aqui? Ah, já dei a palestra. Gente, eu estou deixando as reticências para você pensar nesse assunto, viu? E estou disponível se houver dúvidas para colocações. Obrigado. Fazer oração? Posso. Você sabe que eu aprendi o seguinte, é orar e arar. Orar e arar. A oração é um moto contínuo, como a respiração. A todo instante nós devemos estar em sintonia com Deus. Como a gente respira. A cada atitude no arar do dia a dia, arar e orar, arar e orar. Lembra disso, só muda uma palavra, oiá, arar e orar. O dia todo, porque sempre é momento de sintonia com Deus para resolver, como resolver as alfinetadas do dia a dia. Então eu vou fazer 2 orações, enquanto se faz o... Tá?
Para construir a primeira oração, eu vou lembrar de duas grandes amigas, Maria e Isabel. E Isabel estava grávida de João Batista. E Maria morava ao pé do morro, Isabel morava lá no alto do morro. Maria diz: Isabel, quando tiveres a termo, acende uma fogueira, que eu vou saber, eu vou te ajudar. Naquela noite, João Batista aparece em sonho para Isabel e fala: mãe, avisa Maria que ela tem em seu ventre aquele que será o Messias e se chamará Jesus. Aí logo que amanhece, Isabel desce o morro correndo e bate nas portas de Maria. Maria, Maria! E Maria abre a porta e Isabel estupefacta. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. E anuncia a vinda do Mestre. E o Mestre nos ensinou a chamar a Deus de Pai. Porque a mãe é a deusa Gaia e a terra que abraça, como a mãe que acolhe o filho no berço. Mas a metáfora do pai é aquele que coloca o filho no mundo para caminhar com as suas próprias pernas, sem deixar de dar aquele amparo. E Deus tem essa representação de pai. Evoluir é caminhar e voltar em direção a Deus. Como João e Maria entram na floresta e deixam grãos de milho para saber qual é o caminho de volta, nós também temos, no meio da nossa cabeça, uma trilha de luz a nos manter em sintonia com o plano maior, na medida em que nós nos apercebamos disso, sabendo que, caminhando com nossas próprias pernas, vamos retornar ao reino de Deus, munidos de grandes recursos. E Jesus nos ensinou esse caminho de verdade e vida. Primeiro, dizendo que não se chega a Deus sem conjugarmos o pronome nosso. Pai nosso. Depois indicando que Deus está presente nos céus. Mas os céus da época, na compreensão vulgar do povo, era a atmosfera por onde pairam as nuvens. Então, o Deus que está nos céus está na atmosfera que eu respiro e, portanto, está dentro do meu peito. E em cada momento de aflição, em que meu peito arfa na ansiedade, mais presença Deus, mais presente Deus se encontra dentro de nós. O hausto divino da criação está presente no ar que nós respiramos. Pai nosso, sim, nosso, ninguém chega a Deus sem nos entendermos como irmãos uns dos outros, devedores uns dos outros. Pai nosso que estais nos céus. E antes de entrarmos com o pedido, nós precisamos fazer as nossas escolhas, o nosso decreto. Porque eu não quero mais em minha vida a depressão, a tristeza, não quero o vício, não quero a discórdia, não quero a descrença. Mas eu quero a presença de Deus, Pai nosso que estais nos céus. Que seu nome seja santificado. Venha a nós o teu reino de amor e de luz. E eu quero caminhar na estrada, no caminho da verdade e da vida. Mas as minhas escolhas foram más escolhas, Senhor. Já eu não sei mais escolher quais são os caminhos. Bati a cabeça nos caminhos errados. Eu quero agora, Senhor, ir pelo seu caminho. Seja feita a tua vontade. Aqui na terra como nos céus, porque é a mesma lei que rege a harmonia de todo o universo, nas grandes galáxias ou no planeta ou dentro da minha casa, é a energia do amor que sustenta a harmonia do universo, tanto na terra como no céu. Aí sim, Senhor, escolhi este caminho de verdade e de vida. Me dá energia, Senhor, para caminhar. Dá-me o pão de cada dia, o remédio, a força, a comida, o alimento, mas também dá-me, Senhor, o alimento da alma. E que eu não jogue cinzas no pão,
no alimento da alma que aquela pessoa difícil me traz. A situação difícil, a doença, a dificuldade financeira, as desordens de convivência doméstica, as desordens conjugais, os problemas com os filhos, o problema com o trabalho, todos os problemas, Senhor, são o pão que alimenta a minha alma, fortalecendo as suas fibras internas, fazendo com que eu tenha fundamentado em mim a proteína da paciência, a enzima da perseverança, as fibras da humildade e do amor, Senhor, que eu não jogue cinzas no pão me queixando de tudo que me acontece, mas entendendo que o que mandas para mim de dificuldade é remédio para fortalecimento da alma, e eu aceito, Senhor, com serenidade e me alimento do teu pão. E firme eu vou caminhando na estrada, no caminho da verdade e da vida, mas Senhor, minha mente pesa, é difícil caminhar. Por tanta coisa que eu fiz e não deveria ter feito, ou por coisas que eu deveria ter feito e não fiz, Senhor, me permita começar tudo de novo, como tudo na natureza recomeça. Perdoa as minhas faltas. E alicerçando a minha mente no devir, no vir a ser, na destinação de tua luz, no caminho da verdade e da vida, com a mente aberta e cristalina para os horizontes de tua luz, e deixo os cascalhos do passado como experiências que já foram. Mas ainda, Senhor, que minha mente esteja livre. Senhor, meu coração pesa com as más águas que acumulei no coração, por tantos que me ofenderam, alfinetadas tantas anônimas que sofri, Senhor, me ensina a perdoar, a eliminar as más águas e preencher meu coração, servindo-o como um cálice dourado aos fluidos de tuas vibrações amorosas. Senhor, me ensina a perdoar quem me ofendeu. Senhor, eu perdoei. Senhor, meu coração está livre. Senhor, o meu coração absorveu agora, nesse instante, a tua luz, e todos aqueles que deixaram mágoas no anonimato de minha convivência doméstica, ou nas lidas interinstitucionais, no trabalho, na sociedade, meu coração liberta, e eu começo de novo com o coração límpido, com as mágoas que não existem mais nele. Leve caminho, no caminho da verdade e da vida, e Senhor, que eu não caia nas tentações de minha ilusão, ou de minhas ilusões, me desviando desta trilha de amor, e possa entender que eu estou livre de todos os males, porque se o universo foi construído por um Deus de amor, tudo que me cerca é o amor. Me faça, Senhor, enxergar que a vida é uma estrada incrustada de pontos de milagre, que eu possa enxergar esses pontos de milagre no anonimato de minhas vivências, que causam as angústias de meu coração, e me libertar e me sentir, Senhor, também partícipe daqueles que com tuas energias, frente a quaisquer dificuldades e situações, te coloco, Senhor, na minha frente, e fico grande e com poder de realização, e retomo a coragem, Senhor, e Senhor, saio depois dessa instituição pelas portas, como Paulo, o apóstolo, sai pelas portas de Damasco no encontro de Jesus. E espero te encontrar na sala de minha casa. Espero te encontrar, Senhor, no meu quarto de dormir. Senhor, espero te encontrar muitas vezes na sala de banhos onde chorei anônimo as dificuldades da convivência. Espero te encontrar, Senhor, novamente no sorriso daquele que magoei, Senhor. Espero te encontrar naquele que me magoou também, e que eu quero começar a construir elos de amor, onde tantos ódios e tantas contendas o passado teceu seus fios sombrios, Senhor. Quero te encontrar, Senhor, dentro do meu carro, na direção do trabalho. Quero te encontrar, Senhor, nesse centro espírita. E quero encontrar, Senhor, uma renda florida, tecida pela união de tantos quantos trabalhamos pela mesma causa,
vencendo as mazelas da discórdia, própria de nossas deficiências, rancores do passado que são reeditados no presente, nos convidando para a transformação derradeira no amor, nos unindo em prol desta grande causa, Senhor. Pensam, meus irmãos, que não existe mais a escola de Sagres. Existe, venho vos dizer. Ela existe sim, não mais para atravessar os mares dos oceanos, mas para atravessar as lágrimas salgadas de quantos choram e sofrem. Pensas, meus irmãos, que a nação portuguesa está livre de grandes feitos quando ela só começa para caminhar nos mares, sim, nunca dantes navegados, evidenciando que Inês já não é mais morta, porque a vida continua numa viva demonstração do amor. Meus irmãos, saibam que esta nação é abençoada por essa escola que lhe fez história, sempre na esperança de que você, ainda que se sinta anônimo, possa contribuir com a força do amor que existe em teu coração, meu irmão, minha irmã. Não deixe encarcerada essa força nos cárceres da discórdia ou da mágoa, das pequenas coisas. Abra e abramos o nosso coração para tecermos a mais linda renda de um país com tantas flores, tantos frutos, tanta natureza, tantos mares, tantas esperanças a serem construídas na ponta da Eurásia, olhando para as Américas, tendo às suas costas a Ásia, tendo abaixo de si, bem a seus pés como um chão sólido, a nossa irmã África. Meus irmãos de nação, estejamos atentos e não nos percamos distraídos nas pequenas questões. Vamos amar. Vamos utilizar esse dínamo interior no cérebro, que é a pineal, que foi aqui motivo de assunto. E lembrar que nós temos em nossa cabeça como uma gota de luz, viva representação da lembrança de que Deus está contigo. E todos nós unidos por essa antena que nos conecta numa grande rede magnética, encarnados e desencarnados. A morte não existe. Aquele que te deixou saudade está te vendo agora, sorrindo, na esperança dos novos horizontes que vais ter. E tanta energia circula nessa sala, que tantas curas vão ocorrer, como demonstração viva do amor divino. Que Deus nos abençoe e nos une em paz. Que assim seja.